Quem foram os queneus e qual a relação que eles tiveram com a aliança firmada entre Deus e Abraão? Shalom, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a professora Cássia Gisele e no ensino de hoje nós vamos dar continuidade à explicação que estava no vídeo 1. Eu vou deixar linkado aqui no card e na descrição também que você pode ter acesso. Bom, no decorrer de toda a peregrinação de Abraão, do nascimento de Isaac, do nascimento de Jacó, todo o período do Egito ali, os queneus se fizeram presentes na vida da descendência de Abraão. Eles foram amigos, eles mantiveram a fidelidade desta aliança divina firmada entre Deus e Abraão sobre a sua descendência. E os queneus entenderam muito bem esta aliança e eles tomaram uma decisão que as outras tribos não tomaram. Eles tomaram a decisão de permanecerem amigos de Israel. Eu quero frisar essa questão da fidelidade, porque assim como Deus é fiel na aliança, nós também devemos ser fiéis às alianças enquanto homens. As nossas alianças firmadas entre nós e pessoas, desde que nesta aliança haja ali um alinhamento e uma participação de Deus. É lógico, gente, que tem alianças que nós nem podemos firmar com outras pessoas. Eu, particularmente, sou um pouco radical nessa questão de aliança. A posição que eu trouxe para minha vida, eu mesmo não firmo aliança espiritual com pessoas que se levantam contra Israel. Eu tenho esse parâmetro. Por quê? A partir do momento que eu firmar uma aliança com uma pessoa que é inimiga de Israel, eu estou indo contra a aliança que Deus fez com Abraão. E eu não vou perder a bênção abraâmica, nem a bênção da aliança sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus descendentes. Assim como os queneus entenderam esta aliança que Deus firmou com Abraão, eu também entendi. Então eu prefiro ter um comportamento como os queneus tiveram. Essa aliança, ela continuou com a tribo de Judá. Quando nós vamos aqui no livro de Juízes, você vai encontrar isso aqui em Juízes, capítulo 1, verso 16, está escrito assim: os filhos do queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras, que era Jericó, com os filhos de Judá, para o deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com aquele povo. Quando se estabeleceu a tribo de Judá, para você se localizar, os queneus, eles ficaram morando ao sul de Judá. E eles foram parceiros e foram amigos. E todas as lutas em qual Israel e Judá principalmente travou, os queneus estiveram ali para ajudar. Outra aliança que eles fizeram, a aliança continuou no tempo dos juízes. Aqui, Juízes, capítulo 4, verso 11. Ora, Éber, queneu, havia se separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés. Esse Éber também era um queneu. Chegou um tempo em que os queneus, descendentes de Obebe, da linhagem de Jetro, ficaram estabelecidos num lugar. Éber foi morar numa outra região. Para onde que Éber foi? Ele armou as suas tendas junto ao carvalho de Zanaim, que está perto de Quedes. Aqui, Éber vai aparecer no contexto de Débora. A juíza Débora, ela era da tribo de Efraim. Quando Jabim, rei dos cananeus, se levantou contra Israel, ela vai chamar Baraque, que era um comandante da tribo de Naphtali. E ela diz assim para ele: Deus mandou chamar você porque você é um comandante valoroso. E nós vamos nos levantar contra Jabim, porque ele vai entregar Jabim nas tuas mãos. Naquele momento, ele disse assim: mas você irá comigo? Ela disse assim: chame a tribo de Zebulon para guerrear com você. Mas se você não for comigo, eu não vou. Tudo bem, eu vou com você. Mas ela deu um desfecho desta batalha. Ela disse assim: vocês vencerão Jabim. Deus entregará Jabim. No entanto, não será para você a honra final, porque a vitória cairá na mão de uma mulher. Que mulher a Bíblia diz aqui? Jael. Jael era a esposa de Éber. Este Éber, que era queneu, que se separou dos demais queneus e habitou em outra região. E eles eram bem de vida. Este Éber queneu tinha tanto amizade com Israel, como ele também tinha boas relações com Jabim. No entanto, quando Sísera, o comandante do rei Jabim, foge da batalha, quando ele viu que o exército caiu e as tribos de Israel tiveram vitória, ele correu para a região de Éber. E ele chegou até a tenda de Éber. E quem estava lá era Jael, a esposa dele, de Éber. E ele pediu para que Éber o escondesse na tenda. Por quê? Porque ele confiava em Éber e na família dele, porque eles eram amigos. Só que naquele momento, entre Jabim, o rei cananeu, entre Sísera, o comandante do rei, e entre a guerra que eles fizeram contra Israel, ela disse assim: Israel vem em primeiro lugar porque existe uma aliança desde Moisés também com Jetro e também lá com Abraão. Olha a decisão de se manter uma aliança divina, uma aliança abençoada. E a Bíblia diz o quê? Que ela deu leite para ele, que ela o cobriu, ele dormiu. E quando ele dormiu,
ela pegou uma estaca e um martelo, e ela enfincou essa estaca na cabeça de Sísera e matou o comandante Sísera. E ela então entra para a história. Por quê? Porque Deus também está honrando os queneus. Assim como os queneus honraram toda a história bíblica, Deus também honrou a história dos queneus. Eles continuaram permanecendo dentro da história bíblica. Depois do tempo dos juízes, vai vir o tempo dos reis. No tempo de Saul, os queneus também vão aparecer. A aliança continuou com Saul e Davi. Em 1 Samuel 15:6 está escrito: E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e sai do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles. Lembra quando eu disse que os queneus tinham parentesco com os amalequitas? Então, Saul, quando foi travar guerra contra os amalequitas, falou assim: saiam do meio deles, porque eles eram parentes. Porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio deles. Olha a sabedoria e também a inteligência emocional dos queneus. Os queneus nunca deixaram de obedecer às instruções que vinham de Israel. Todas as vezes que vinha uma situação de calamidade, onde a vida dos queneus corriam riscos e onde eles eram aconselhados, eles deixavam quem quer que fosse e acatavam a ordem que vinha de Israel. Aliança perpétua, nunca quebraram a aliança, sempre respeitaram Abraão, sempre respeitaram Moisés, respeitaram os juízes, respeitaram as tribos e agora respeitando o rei Saul. E também em 1 Samuel 27:10 tem o tempo de Davi. E disse o rei Aquis: Onde atacaste hoje, Davi? Davi disse: Sobre o sul de Israel. Quem estava no sul de Israel? Os queneus. Sobre o sul de Israel e sobre o sul dos jerameelitas e sobre o sul dos queneus, e ele não se levantou contra os queneus. Então, no ensino de hoje, eu quero concluir essa segunda parte dizendo que Deus faz aliança, Deus não quebra aliança. Quando aquela pessoa que recebeu aliança com Deus firma aliança com outros, e esse terceiro também não quebra essa aliança, porque entendeu que ela veio de Deus e ele também é bênção, ele entra também debaixo do manto da prosperidade da bênção. Por isso os queneus foram honrados na história bíblica, fizeram parte da história de Moisés, fizeram parte da história de Saul e de Davi e também de Juízes. E foram os queneus que, através de Jael, matou um grande comandante, colocando fim definitivamente numa perseguição. Então, que o ensino de hoje traga um alerta para você. Aquele que entendeu a aliança divina, aquele que se manteve fiel a essa aliança, que respeitou a amizade da aliança e que ficou debaixo também da bênção, recebeu a mesma promessa de Abraão. Eu não me levanto contra Israel. Você não deve se levantar contra Israel. Porque Deus disse assim: aquele que te abençoar, te abençoarei. O que te amaldiçoar, te amaldiçoarei. E infelizmente até líderes religiosos estão combatendo contra Israel. É um grande engano. Que no ensino de hoje você possa firmar as suas alianças, manter as alianças com pessoas que são aliançadas com Deus, que estão debaixo da bênção abraâmica, que estão debaixo da bênção de Yeshua, para que você também continue recebendo essas bênçãos. Escolha ser uma pessoa fiel nas alianças. Escolha estar do lado da palavra de Deus. Escolha estar com Jesus e Yeshua HaMashiach. Escolha estar com o povo de Israel, porque é bênção para a tua vida. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.